É, Estranho. Queridos e amados irmãos da Rádio Tempo Gospel, WR feita com muito amor, com muito carinho para você. A rádio está ao vivo pela rádio web, né? É a transmissão internet. É isso aí. Também agora nós ligamos ao Facebook. Estamos ao vivo aí no Facebook. Que maravilha, né? Aproveitar estas ferramentas, né, da internet. Isso é muito bom, né? Muitos usam as ferramentas da internet para muitas coisas, na verdade. Existe de tudo na internet, né? Você pode encontrar o que você quiser. Vamos ajustar aqui um pouco o microfone. É ao vivo agora, então tem que estar tá tudo bem, né? E o som tá beleza para mim aqui no meu retorno. Espero que esteja bom para você aí que está comigo neste sábado, dia 1º de setembro, né, de 2018, que maravilha, agora são 3 horas e 55 minutos, né, e você está comigo ali através da web rádio, né, Tempo Gospel WR, feita para você com muito amor, com muito carinho, também através agora do Facebook ao vivo. Que beleza, Adriane e Cristina Frank entrou aí. Deus te abençoe, Adriane, que Deus possa falar com você no teu coração nesta tarde de sábado chuvoso, né? Também aí Juarez Primas entrou aí. Deus abençoe você, meu querido, em nome de Jesus. Abençoe todos os irmãos que vão entrar ao vivo aí através do Face, através de YouTube e assim por diante. Vou ajustar um pouco a câmera aqui do YouTube. Tô sozinho aqui, tem que dar um jeito, né? Agora está melhor. A câmera está pegando bem melhor do que antes, né? Então vamos lá. Deus abençoe a todos que vão estar comigo aí a partir deste momento, através da rádio, né? A rádio continua, né? Também, e através do Face e através aí do YouTube, né? Muito bem. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. A partir dessa agora, Juarez, Deus te abençoe. Adriana, Deus te abençoe. Estamos aí ao vivo na Rádio Tempo Gospel. Deus abençoe meus queridos irmãos da Igreja Quadrangular e todos os irmãos. Nós somos irmãos, independentemente de ministério, de igreja, de placa. Amém? Deus abençoe a todos. Vou botar um hino aqui. Vamos acertar esse hino aqui numa beleza. Eu gosto muito desses hinos deste homem. Não sei se você conhece, né? Se você já ouviu falar de Jimmy Swaggart. É um grande evangelista. Eu adoro os hinos dele. Só escute para ver a tua alma vai mudar. Quando você escute os hinos de Jimmy Swaggart, a alma salta. É porque a alma precisa, né? A alma precisa de alimento, como eu gosto sempre de falar. A gente come de tudo, né? E a alma? O que você está dando para a alma? Hoje, nesse dia 1º de setembro, Deus quer te alimentar de uma maneira diferente. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A tua alma precisa do alimento espiritual. Amém? Que Deus te abençoe. Escute um pouquinho do hino, logo logo eu vou trazer a mensagem. Que maravilha. Jimmy Swaggart. Jesus. Remember. É só chamar o nome dele. É isso que Jimmy Swaggart falou. Jesus. Fale o nome de Jesus. É tão lindo. É tão poderoso. Há poder no nome de Jesus. Isso também entrou aí Daniela Monteiro. Deus te abençoe, Daniela. Noeli Zanotelli. É isso? Zanotelli. Fernanda Deazibete. Deazibete, Deus abençoe a todos aí que estão entrando aí ao vivo agora, né? Através do Facebook. Deus abençoe. Adriana, Juarez, Daniela, Noeli e Fernanda. Deus abençoe. Deixa Deus tocar no teu coração. Não existe outra maneira.
As coisas do mundo tocam até no nosso coração, mas muitas vezes nos ferem, nos machucam de uma maneira que é muito difícil, muitas vezes, de superar. Mas existe uma maneira para superar. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E uma maneira que Jesus trabalha é através dos hinos. A palavra de Deus diz que Deus habita nos louvores. Deixa Deus trabalhar no teu coração a partir deste momento. Ele vai tocar no teu coração, mas você tem que abrir. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora, daqui a pouco. Sobre o coração, a transformação e a conversão. Amém? Deus abençoe também a Ademar da Rosa. Olha aí, Ademar Rosa. Deus abençoe, meu irmão. Saudade, hein? Maria Selene Blatt. Deus abençoe. Deixa Deus falar contigo através desse hino. Eu sei que Ele fala. Maravilha. Deus é Deus. Ao poder. Diga o nome de Jesus. Isto é um nome poderoso. Aleluia. Adore a Deus. Você tem tempo para tantas coisas. Ele está esperando a tua adoração nessa tarde. Você já almoçou hoje? Você já tomou teu café hoje? Isso é. Momento de agradecer a Deus. Ele está esperando. Aleluia. Teu nome, o nome dele é poderoso. Diga o nome de Jesus, para você ver como muda a tua vida. Aleluia. Também entrou Suzamara. Oh, Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Todas as dores vão embora a partir deste momento. A adoração muda o coração de um ser vivente. As pedras adoram a Deus. Você sabia disso? Os ventos, os mares, as florestas, tudo adora a Deus. As aves adoram a Deus. Mas o ser humano que Deus fez com tanto amor e tanto carinho, muitas vezes esquece de adorar a Deus. E Deus espera isso de nós. A palavra de Deus diz que Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. Comece a adorar. Como esse hino diz, diga o nome de Jesus. Ele vai entrar em você. Diga o nome, diga o nome. É poder. Jesus. É teu nome. Aleluia. Que nome poderoso. Há poder neste nome. Jesus vai mudar vidas através dessa transmissão. É verdade. Eu creio no Senhor que eu sirvo. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Que maravilha de... Adoro James Swangart. Deus abençoe. Bom, queridos, eu vou deixar a música de fundo, bem baixinho, porque agora é a palavra de Deus. E a mensagem que eu tenho para hoje de tarde, queridos, não é muito boa de pregar. Quer dizer, na verdade, a mensagem que eu tenho para hoje de tarde, ela é boa de pregar. Toda mensagem, ela é boa de pregar. Mas viver isso, aí é difícil. Para pregar não é difícil, né? Basta você ter a palavra de Deus, a Bíblia, e ter os dons, né? Deus dá o dom para a gente, que vem através do Espírito Santo. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, Deus nos capacita. E um testemunho disso, uma prova disso é a rádio. Isso aqui é um sonho de muitos e muitos anos atrás. E esse sonho era para ser uma rádio comum, né? Como todas tem por aí, FMs, né? Emoção, integração, tantas rádios que tem aí, Encanto, né? O meu sonho era esse, né? Aí eu me converti, né? E é sobre isso que eu quero falar, sobre conversão. Muitos se atrapalham e são enganados nessa palavra.
Muitos pensam que conversão é mudar de religião. Não tem nada a ver com religião. Nada. Nem está escrito na palavra sobre conversão. Por isso que eu digo, ela é fácil de pregar, mas não é fácil de viver a conversão. É complicado, porque Jesus disse assim: em meu nome serão perseguidos e mortos. Ninguém quer. Então isso é só depois da conversão. Antes não. Então eu não quero Cristo. Por que eu vou me converter para Jesus para sofrer? Para que eu vou me converter para Jesus? Se é para ser morto, ser perseguido, né? Então isso é conversão, e não religião. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos mortos, nós vamos morrer da mesma forma. Convertido ou não. Um abraço a todos que estão comigo aí, viu? Deus abraça, Deus abençoe. Então, queridos, se você se converter, um dia você vai ter que partir. E se você não se converter, você vai ter que partir da mesma coisa. Um abraço a quem está no YouTube, Deus abençoe. Um abraço a quem está aí no Facebook também, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pregar sempre é muito fácil. O hino de fundo tá bom. Eu adoro o James Swagart. Eu vou baixar um pouquinho. Aí. E é assim, né? Porque nós estamos por um tempo aqui na parte da Terra. Nosso tempo terreno aqui, ele não é para sempre. Ele tem um tempo depois, ele vai terminar. Muitos, 20 anos, 30, 100, alguns passos, 90. Existe tempo para todas as coisas. Mas a conversão que eu quero falar é uma outra conversão. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus, em São Lucas, no capítulo 22 e no 31 em diante. Aqui nós vamos falar sobre um pouco dessa conversão que eu quero deixar para você. Nós, enquanto não aceitamos Jesus como Salvador, a palavra de Deus, eu não estou falando de mim, eu estou falando, sempre eu vou falar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, enquanto nós não nos converter ou aceitar a Cristo como Jesus e Salvador, Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos criaturas de Deus. Não somos filhos de Deus. A partir do momento em que você aceita Jesus como Salvador, aí você se torna filho de Deus. É outro engano de que você é de uma religião, seus pais, seus avós, você está inscrito lá como membro, desde criança numa igreja, você é filho de Deus. Não. Não é Bíblia. Você pode até pensar que seja, mas tudo bem. É uma maneira de você pensar, mas não é. Não é verdade. Jesus diz para Nicodemos, é necessário que nasça de novo. É necessário nascer de novo. Senão, não entrará no reino de Deus. Isso é conversão. De como é conversão? De uma igreja para não. De criatura para filho de Deus. Conversão. Você se converte nesse momento. Você se torna legitimamente filho de Deus, através de Cristo. A Bíblia diz que nós somos adotados pelo Espírito Santo. E nos tornamos legitimamente filhos de Deus, a partir daí. Até então, apenas criatura. E sofremos como criatura, e sofremos como cristão também. Isso faz parte da vida terrena. Amém? Aqui na palavra de Deus eu quero falar sobre uma outra conversão, que é no caminho. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, como eu falei. Só que Jesus disse, o caminho é estreito. Você aceita Jesus como Salvador, Jesus te tira do caminho largo, onde pode todas as coisas, e te traz para o caminho estreito. Te converteu. É outra conversão. Você se torna, quando aceita Cristo, você deixa de ser criatura para ser filho de Deus. Conversão. Você sai do caminho largo e entra pelo caminho estreito. Conversão. Você sai das trevas e vai para a luz. Conversão, não religião. Tudo isso faz parte da conversão.
E o caminho estreito também faz parte da conversão. E é aí que dói. E é aí que eu digo, é fácil de pregar, mas é difícil de viver. Não, a única coisa que o crente, ou o filho de Deus, ou o cristão, assim como você gosta de falar, tem muitos que dizem que são crentes, outros dizem que são evangélicos, outros dizem que são cristãos, e outros chamam os filhos de Deus. Eu prefiro o filho de Deus. Prefiro o filho de Deus. Que cristão existe de todas as formas. O evangélico também existe de tantas outras formas. Mas eu prefiro, e crente também, né? Crente tem de tudo também, né? A própria palavra diz que o diabo também é crente, só que não obedece. Ele é crente, mas não obedece. Crente também foi nosso velho irmão, mas um dos mais velhos irmãos nossos, né? Chamado Abraão, né? A palavra de Deus diz que ele foi crente. Crente Abraão, né? Então ele creu em Deus. Toda pessoa que crê em Deus é crente, de uma forma, né? Tem outros que levam essa palavra crente para outro lado. Mas é isso aí. Eu prefiro a palavra filho de Deus. Eu acho bem melhor, filho de Deus. Está conosco aqui também Darciane Kuffer, né? É assim que se diz. Também Ana Alan Lanzini. Deus abençoe. Ana Cláudia Pinto. Márcia Malma Rude. Aí, cunhado, Deus te abençoe. Sacchinato, né? Tchacanato, é italiano, né? Também a Kelly da Silva. Deus abençoe a todos que estão comigo. E aqui na palavra de Deus, eu vou tentar explicar para você entender um pouco mais sobre o caminho estreito. Porque as pessoas aceitam Jesus como Salvador, muitos, isso já aconteceu comigo também, eu sou testemunha disso. E a gente tem uma visão sobre o caminho, né? Sobre a igreja. Lá todo mundo é perfeito. Eu vou me converter porque aquele lá dentro é todo mundo perfeito e acha legal, bacana, entra para a igreja e se decepciona. E você vai se decepcionar em todas as igrejas. Porque nenhuma igreja é perfeita. A palavra de Deus diz que a igreja somos nós. A casa onde nós vamos orar, adorar a Deus, né? Que se chama também igreja hoje em dia, é uma placa, vamos supor, católica ou evangélica. Lá dentro tem só pessoas imperfeitas. Nunca você vai encontrar uma perfeição dentro de uma igreja. A igreja é o hospital da alma. O Senhor disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se todo mundo fosse perfeito, e se todo mundo não fosse doente, Jesus não precisava ter vindo à Terra. Ele ia vir em vão. Para que ele veio, afinal? E sofreu da maneira que ele sofreu? Né? Para salvar os imperfeitos. Para salvar os doentes. E para salvar aqueles que não tinham salvação. Veio para Israel, Israel não aceitou. E abreviou os tempos para os escolhidos. O apóstolo Paulo, foi escolhido por Deus para pregar para os gentios e bárbaros. E vocês sabem quem é gentios e bárbaros? São todos aqueles que não nascem em Israel. Italiano, alemão, afro-ascendentes, japonês, chinês, brasileiros, argentinos. Qualquer nação fora de Israel é gentil e bárbaros. Somos nós. Porque Jesus veio para salvar Israel. Somente Israel. E todas as outras nações seriam destruídas. Todas. Não sobraria nenhuma. Só Israel viveria na terra. Absolutamente só os judeus. Era para isso que Jesus veio. Mas eles não o aceitaram, graças a Deus. E então se abreviou os tempos por causa dos escolhidos. O que isso quer dizer? Ele sabia, Deus sabia, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente, que um dia o Tirone Roberto Mani, esse que está falando agora no microfone, se converteria. Ele sabia que o Rude, que está me escutando, um dia se converteria, um italiano, né? O Rude, meu cunhado, é italiano, e eu sou um alemão. E ele não ia, essas nações seriam destruídas, os alemães, os italianos seriam destruídos, só Israel. Mas abreviou os tempos, por causa de quem? Por causa do Rude, que é um italiano, por causa de Tirone aqui, que é um alemão. E eu e o Rude nos convertemos. Hoje,
A palavra de Deus também diz que, além de cristão, nós temos agora parte com os judeus. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso Deus. A única coisa que muda é que eles estão na antiga aliança e nós estamos na nova aliança. E aqui na palavra de Deus, diz assim, no São Lucas, capítulo 22, e no versículo 31. Disse também o Senhor, com S maiúsculo, é Jesus Cristo, certo? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu, para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Meu Deus, agora eu quero falar sobre isso. Gente, o apóstolo Pedro foi um grande homem de Deus, chamado por Jesus, como todos os outros discípulos. Mas eu gosto muito de falar de Pedro e Paulo, né? Que é o que a Bíblia mais fala também, desses dois homens. Mas os outros também foram homens de Deus, Lucas, Marcos, João e assim por diante. Mas Pedro aqui era um homem que estava sempre mais próximo de Jesus. Era o que estava praticamente apegado a ele, diretamente, dia após dia, sempre com Cristo. Aonde Jesus ia, Pedro e João eram os que estavam mais próximos de Jesus, eram esses dois. Apóstolo Pedro, antes de ser convertido, antes da conversão para a salvação, que antes ele era judeu, claro, mas ele foi chamado para Jesus para ser um discípulo, dar continuidade ao Novo Testamento e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, né? Isso era um mandamento para os discípulos e é até hoje. E Pedro estava sempre com Jesus, agarrado a ele. O cara era praticamente um carrapato em Jesus. E olha que Jesus diz para Pedro: quando tu te converteres. Mas Pedro já era convertido. Sim. Jesus chamou, ele aceitou Jesus, aceitou o chamado, seguia Jesus, era um discípulo, estava com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, andou 3 anos e meio com Cristo, viu tudo, desde o início de seu ministério de Cristo. Pedro estava junto em tudo, e nas festas, no primeiro milagre. E Jesus diz para o cara: quando tu te converteres. E aqui Pedro estava sendo usado por Satanás, não por Deus. E Jesus mandou ele para trás, Satanás. Escute, quando tu te converteres. E isso me chama muita atenção hoje, claro, 10 anos já seguindo a Cristo também. E tem coisas em mim que eu preciso me converter. Eu me converti das trevas para a luz. Eu me converti de criatura para filho de Deus. Eu já não fumava mais, eu fumei muito tempo atrás, mas quando eu me converti eu já não fumava mais, mas eu bebia. Alguma coisa, né? Não era aquele cara que bebia, mas eu bebia, assim. Mas me fazia mal a bebida também. E parei. E outra coisa que eu me converti, isso foi instantaneamente, como eu morei 30 anos e trabalho até hoje numa região italiana, não estou aqui para condenar nem julgar, né? E eu saí de uma região que era Estrela, onde eu nasci, e fui morar lá perto, em Garibaldi. Na época que eu fui para lá, em 82, era Garibaldi. E lá, até hoje, né, o italiano tem por costume de chamar Deus de porco e Maria de porca, né? É uma blasfêmia. Mas eles têm esse costume, eles dizem porco Dio e porca Madonna, que é porco Deus e porca Maria. É um costume. E a primeira coisa que eu aprendi quando fui morar lá foi falar isso. Porque parece até bonito, né? Chamar Deus de porco e chamar Maria de porca. É um costume diário. Isso aí eles falam isso do que falam outras coisas, né? Mas eles falam. E eu também aprendi a falar essas coisas. E para mim era tranquilo, não significava nada. Agora você já imaginou você chegar em casa, o almoço está pronto, a sua mãe fez o almoço, bom, aquele almoço de mãe, né? Seu pai está sentado à mesa, já um senhor, né? Que é teu pai, se ele é bom, se ele não é bom, não interessa, ele é teu pai, e a tua mãe. Né?
aquela comida boa na mesa, pronta ali. E você sentar para comer, você não fez absolutamente. Você simplesmente sentou para comer. Então, queridos, e chamar o teu pai, aquele que, de uma certa forma, ele e a sua mãe o fizeram. Com a ajuda de Deus, claro que sim. Não, você não tinha nascido sem Deus, né? A vida quem coloca na pessoa dentro da barriga da mãe é Deus. O sopro da vida. Esse sopro da vida é o mesmo sopro que Deus soprou no boneco chamado Adão. Quando Adão estava pronto, era só um boneco de barro. E Deus soprou nas narinas de Adão e o boneco se tornou vida, homem. Aquele sopro de vida. Quando a criança está formada na barriga de uma mãe, se Deus não soprar o sopro de vida lá, aquela criança vai nascer morta. As pessoas zombam de Deus. Já pensou? Todas essas pessoas que estão vivas na terra, que zombam de Deus. Eu já fui um zombador de Deus também. Eu não estou julgando e condenando. Eu tive a misericórdia e a graça de Deus na minha vida. Por isso que eu posso falar e testemunhar isso aqui. Eu, quando vejo essas pessoas fazendo isso, zombando de Deus, zombando de Jesus, eu não sinto raiva deles, jamais. Não, nem julgo, eu nem condeno, não posso. Mas eu sinto o mesmo que Deus sente. E o que eu fazia também, uma vez. Zombar de Deus. Imagina o teu pai, você chamando ele de porco hoje. Chegar em casa, teu pai cansado, depois de um dia de trabalho. Tua mãe cansada, limpou a casa, fez comida, fez janta, fez café, fez bolo. E antes de comer, você chamar tua mãe de porca. E teu pai de porco. Será que eles iam gostar de ouvir isso de um filho? E assim as pessoas chamam Deus de porco. Não é só os italianos. O italiano tem essa blasfêmia, que é um costume. Mas tem outras maneiras de chamar Deus de porco. E essas maneiras são essas zombarias que as pessoas fazem, né, de Jesus e de Deus. Será que agrada a Deus isso, meu Deus? Não agrada, porque eu sei que não. Mas Ele continua te amando. Da mesma forma que Ele continuava me amando e continua me amando. E quando nós nos convertemos, como eu, quando me converti, a primeira coisa que eu disse para Deus, eu estou até chorando já, me perdoa por isso. É muito forte isso. A primeira coisa que eu pedi para Deus foi para nunca mais dizer e nunca mais chamar Ele de porco. Desculpa. É muito forte isso. Eu nunca mais chamei Deus de porco, nem com 5. Não dá. Porque nossos pais terrenos, nossas mães terrenas, eles são falhos, eles têm falhas, eles têm defeitos, assim como nós temos também falhas e defeitos. Mas eles são humanos, como nós somos. Eles erram como nós erramos. Imagina a tristeza de um filho chamar eles de porco, ou de qualquer outro nome. Imagina Deus, que ama tanto você. A palavra diz que uma mãe pode abandonar um filho, até esquecer. A mamãe, não o pai. A Bíblia diz, uma mãe pode abandonar um filho e esquecer, mas Deus jamais abandona. E às vezes nós temos coragem de zombar de Deus e chamar Ele de Deus de tanta coisa, porque nós só queremos as coisas boas da terra. Ninguém quer o mal. E aí é um engano muito grande, porque o mal não vem de Deus. Nunca veio de Deus. Quando o mal te atinge, não é Deus. Deus é amor. Deus não é mal. Se o mal te atinge ou está te atingindo, você pode ter certeza que é o inimigo da tua alma, que te rodeou e te cercou e conseguiu chegar até você. Abraço aí a Doli, a Alencar e a minha irmã Neca também. Deus abençoe Davi Gabriel, Luiz Marolo, Sérgio Augusto. Deus abençoe Marinilde Bisotto, viu? Imagina a tristeza de Deus quando alguém ofende Ele. Esse Deus que te criou, esse Deus que soprou o espírito de vida quando você ainda estava no ventre de sua mãe. Essas pessoas que zombam de Deus
na internet, em tantos lugares, fazem coisas horríveis. Se eles tivessem um pouquinho só na sua mente esta mensagem, que quando eles estavam ainda na barriga da mãe deles, se Deus não tivesse soprado lá, eles não tivessem nem nascido. E aí estão zombando do Pai. É triste isso. Quantas crianças nascem e o médico tira lá do ventre da mãe, né? Seja parto normal, ou seja através de uma cesariana, fica batendo na criança, né? Toda criança leva umas palmadas ali quando nasce, né? E o choro vem, né? Que alegria aquele choro da mãe escutar o choro daquela criança. A alegria do pai escutar o choro daquela criança. Que a alegria dos enfermeiros, das enfermeiras, do médico ali, quando bate naquela criança. E aquela criança chora. Agora, que tristeza, né? Quando bate naquela criança. Coloca aparelhos naquela criança. E ela não chora. Deus também não chora. Deus também não gosta disso. Ele tem um propósito em todas as coisas. É tão difícil de falar, mas a gente não sabe, mas Deus sabe. Agora, aqueles que nascem, queridos, como eu também nasci, que Deus deu misericórdia, a graça para aquela criança nascer. E depois que cresce, vira as costas para Deus, chama ele de tanta coisa, ofende Deus. E Pedro era um homem muito bravo, muito nervoso. Pedro era um problemático, pescador, um homem forte, cheio de defeito, claro. Eu não estou julgando Pedro, só estou mostrando uns exemplos. Ele era muito bravo, mas Jesus chamou ele. E ele aceitou Cristo como Salvador e seguiu Cristo. Mas aqui Jesus disse para ele, quando tu te converteres, mas em que Pedro tinha que se converter se ele já era salvo? Quando Jesus foi preso, eu tenho certeza que se você lembra dessa passagem, né? O que Pedro fez quando o soldado chegou lá? E Pedro era convertido? Não era convertido. Ele precisava de conversão, Jesus disse. Mas não a conversão de criatura para filho, e não a conversão de criatura para filho, e não a conversão de treva para luz. Essa Pedro já tinha sido convertido. Mas as nossas atitudes, aí é que é difícil pregar. Nós queremos que os outros mudem. Sempre assim. Fulano tem que mudar, minha esposa tem que mudar, meu marido tem que mudar, meus filhos têm que mudar, mas nós temos que mudar. Não, né? A gente só enxerga defeitos nos outros. Não é verdade? Quando o soldado chegou lá, Pedro fez, cortou a orelha do cara. O Pedro era convertido, querido, cristão, crente, evangélico. Pedro pegou a espada e cortou a orelha do cara. Você sabe o que o mestre fez? Ele se abaixou, pegou a orelha dele, colocou de volta e disse para Pedro, Pedro, com espada fere, com espada será ferido. Isso é conversão, querido. Uma outra coisa que eu me lembro e posso testemunhar da minha conversão, eu trabalho na prefeitura de Boa Vista do Sul, até hoje são 20 anos já que eu trabalho lá. Logo no início da minha conversão, a gente é provado quando você quer se converter em alguma coisa, em alguma área da tua vida que você precisa se converter. A gente se converte, mas continua mentindo. A gente se converte, mas continua fazendo fofoca. A gente se converte, mas continua falando mal dos outros. Os maldizentes, os fofoqueiros não entrarão no reino de Deus. E a gente se converte e continua falando coisas horríveis. A nossa boca, a palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é aquilo que entra no homem, mas é aquilo que sai da boca do homem. E a nossa boca é um perigo. Ela pode incendiar uma cidade inteira. A fofoca, meus queridos, ela é pior que guerra. A contenda, a divisão, isso é tremendo, isso não é nada de Deus. Quando há divisão numa igreja, é o demônio, é Satanás que está ali agindo, através das pessoas. Confusão, murmuração, isso tudo é do maligno.
E quando eu me converti, um abraço aí ao querido Sidney Eckert, entrou agora aí, Deus te abençoe, viu? O candidato aí a deputado, Deus abençoe. E quando a gente quer se converter em alguma área da nossa vida, nós temos, todo mundo tem. E você sabe a área que você precisa ser convertido. E Jesus está pronto para fazer a obra. Ele quer te converter nesta área. Mas existem duas coisas que você precisa saber. A conversão só acontece quando você quer, porque Cristo quer. Se você não quer, Jesus não vai fazer nada. Ele não vai obrigar você. Existe comunhão. Você precisa estar em comunhão com Cristo. Eu quero parar de mentir, eu quero parar de fazer fofoca, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, eu quero parar de usar droga. Aí Jesus entra em ação. Agora, se você não quer, não adianta. Não vai existir conversão. E não vai existir libertação, porque você não quer, você não deixa. E toda vez que a gente quer uma conversão, ou a gente quer uma libertação, é preciso dizer para Jesus: eu quero parar. Eu já vou trazer aonde está essa mensagem, você vai entender como funciona. Então é preciso falar. E quando você fala, você é provado naquilo que você falou. Por que você é provado? Naquela libertação, naquela conversão que você pediu, para você ver se você é ou não é convertido. E quando eu me converti, logo que eu me converti, como eu falei, a primeira coisa que eu parei foi de beber, é claro, e de falar o nome de Deus de porco. Isso parou na hora, foi rápido. E eu fui provado na mentira, porque a gente sempre mente. De uma forma ou de outra, a gente está em casa, bate na porta, você diz o que para o teu filho? Vai lá e diz que o teu pai não está em casa. É mentira. Você está mentindo. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O resto é maligno. Então isso é parte do inimigo. Dizer que você não está em casa, você estando em casa. Além de mais, você está ensinando o teu filho a mentir também. Piorou. Então isso vem junto com nós, para a conversão. A Bíblia diz: venha como está. Jesus te aceita como você é e te ama do jeito que você é. Mas essas conversões no caminho estreito é que vão acontecer. Porque a palavra de Deus diz que o caminho é estreito. E ele vai se estreitando a cada vez mais. E essas conversões, elas vão ser pedidas pelo Espírito Santo. Que chegam num momento em que o Espírito Santo vai dizer: gente, cara, está na hora de parar. Você não pode mais fazer isso. Você para de mentir. Você para de fazer fofoca. É feio, é ruim, é pecado. Então você fica com o coração apertado, amargurado, a tua mente fica perturbada. O teu sono vai embora e você precisa mudar. Você tem que tomar uma atitude. E quando a gente toma uma atitude com Deus, um passo para Deus, Deus dá 1000 para você. Quando você diz e você toma uma atitude, chega, a partir de hoje, deu. Acabou. E quando eu disse isso para Deus, chega, a partir de hoje deu. Eu fui provado. Estava aí o meu chefe, na época, chefe de obras da prefeitura, tocou o telefone. E eu caí que nem um patinho. Ele pegou o telefone e colocou na minha mão. E disse para mim: se for para mim, diga que eu não estou. E eu era o quê? E sou convertido. Sou filho de Deus. Sou cristão. O que eu fiz? Caí que nem um patinho na armadilha de Satanás. Eu peguei o telefone e disse: alô? E a pessoa perguntou: o fulano está? O cara está na minha frente, a meio metro de mim. O chefe de obras na época estava a meio metro de mim, na minha frente. Eu estou olhando para a pessoa. E eu peguei o telefone e disse para ele: não, ele não está. Amigos e irmãos, você que está escutando, eu sei que Deus vai falar contigo, e já está falando contigo, através dessa palavra. Quando eu desliguei o telefone, tá até hoje, está lá a casinha onde é que ficam os operadores, os trabalhadores do parque de obras, né? E do lado tem um banheiro. Me deu uma tristeza na minha alma. Eu já comecei a chorar de novo, me desculpa. Me deu uma tristeza na minha alma. É um testemunho. E é assim mesmo, o testemunho de Deus é assim. Me deu uma tristeza tão grande na alma. E quando a alma se entristece, querido, você já chorou, né? Eu sei que você já chorou.
Por alguma coisa, por algum motivo, você já chorou. Seja qual for, né? De tristeza, claro, né? A gente chora. Um choro de alegria a gente não conta. Eu falo aqui do choro de tristeza. Por algum motivo você já chorou na vida, né? Como é ruim chorar, né? Mas você nunca viu a tua alma chorar. Eu tenho certeza. São poucos que viram e poucos que sentiram. Se você não se converter para Cristo, você nunca vai ouvir a tua alma chorar. E naquele momento eu ouvi minha alma chorar. Ela se entristeceu de uma maneira. Eu tive que ir para o banheiro. E lá eu chorei. E eu disse: Deus, o Senhor me provou naquilo que eu queria ser liberto. Está correndo lágrima aqui? Mas vai passar, tudo bem. Eu disse para Deus: Deus, eu pedi para me converter nessa parte. Eu disse para o Senhor que eu não ia mais mentir. E na primeira prova eu caí, que nem um patinho. E eu pedi: Deus, me dá mais uma oportunidade, por favor. Porque a minha alma está muito triste. Meu coração se apertou de uma maneira terrível. E eu disse para Deus: em nome de Jesus, Pai, me dá mais uma oportunidade. Eu não quero mais mentir. E eu saí do banheiro. Chorei, enxuguei as lágrimas e saí do banheiro. A mesma coisa aconteceu de novo, mas isso instantaneamente. Eu saí do banheiro, fui para o mesmo lugar onde eu estava, o meu chefe de obras ainda estava naquele lugar, conversando com outros colegas, né? E quando eu cheguei lá, tocou o telefone de novo. Vê como o inimigo ele é astuto. A palavra de Deus diz que o inimigo é astuto. A palavra de Deus diz que o diabo anda em nosso derredor, querendo nos tragar. Mas aquele que está em nós é maior do que ele. Aquele que está em nós é maior que está no mundo. E eu cheguei ali e no momento em que eu cheguei, tocou o telefone de novo. E o chefe de obras fez a mesma coisa. Pegou o telefone, colocou na minha mão. Eu tenho que enxugar aqui. Deus é bom. Deus sempre é bom. E ele colocou o telefone na minha mão e ele disse para mim: se for para mim, diga que eu não estou. O cara está meio metro de mim, na minha frente, maior que eu, bem grandão. E eu peguei aquele telefone e atendi. E a pessoa que estava do outro lado perguntou: fulano está aí? E eu disse: está. Está na minha frente, a meio metro de mim. E eu entreguei o telefone para o meu chefe. E disse para ele: cara, se um dia tu me der o telefone para me atender e pedir para mim mentir, nunca mais entrega o telefone para mim. Porque nunca mais eu vou fazer isso. Você está entendendo? E ele ficou me olhando com os olhos bem abertos. Não estava entendendo aquilo, né? Mas o que eu sofri no banheiro, o que a minha alma sofreu aquele dia, eu não queria mais. E eu disse: nunca mais. Se é para mentir, não me dê o telefone. E nunca mais, então. Aí, é aquela coisa: eu queria ser liberto. E Cristo nos prova. Você sabe a diferença entre temor e medo? Eu quero deixar para você a diferença entre temor e medo. A palavra de Deus diz: sábio é o homem que teme a Deus. Sabedoria do homem é temer a Deus. Sábio é o homem que teme a Deus. Você sabe o que é temer? As pessoas se enganam, não é medo de Deus. Temer não é medo. Medo é uma coisa, temer é outra. A diferença entre medo e temer, vou deixar para você aqui para você entender o que significa. Medo é você ver um relógio em cima de uma mesa, numa sala vazia, não tem ninguém. Está só você e a sala, um relógio de ouro. Quem sabe vale 15, 30 mil reais. E você olha para aquele relógio e você olha para tudo que é lado. Não tem ninguém ali, só você. Mas você sente medo. Você começa a pensar: será que eu pego? Não pego? Se eu pegar, eu posso ser preso?
pode dar um processo, posso perder um emprego, você tem medo, mas você pega o relógio. E quando você pega o relógio, você já cometeu o pecado. E você pega o relógio e vai embora. Temor, a diferença é o seguinte: você entra naquela sala, fecha a porta, está só você. E o relógio de ouro está ali. Você olha para tudo que é lado, não tem ninguém. E você olha para aquele relógio e tem medo. Tem medo de muita coisa que pode acontecer, ser preso, processado, perder o emprego. E na hora que você vai pegar o relógio, você sabe que não tem ninguém vendo. Aí o temor vem a Deus. Você sabe que Deus está vendo. Isso é temor. É diferente do medo. E você sabendo que Deus está vendo, você não vai pegar o relógio. É bem diferente. E naquele dia o temor bateu em mim. E eu disse para Deus: obrigado pela prova. Obrigado pela primeira prova que eu errei, caí e cometi o erro. Aí depois eu agradeci a Deus e disse: obrigado, Senhor, pela prova, pela segunda prova e pela oportunidade de redimir como o Senhor e de mudar. Isso é conversão. Isso faz parte do caminho. Isso faz parte da caminhada com Cristo. Olha o que está escrito aqui. Você precisa de uma conversão, querido. Eu não sei quem você é, quem você está aí do outro lado. A igreja evangélica também chama com essas passagens de libertação. Também pode ser chamado assim. Tem algumas áreas da nossa vida que nós precisamos libertar. Nossos ouvidos precisam ser libertos de muitas coisas. Nossos olhos também enxergam tantas coisas. O nosso falar, principalmente, o nosso falar precisa também de conversão. Mas eu quero deixar uma passagem aqui onde mostra a ação de Jesus para te libertar. E como ele age para te libertar. É muito bom. E você vai aprender neste momento. Vamos lá. Eu vou virar aqui a página da Bíblia. Eu tenho que cuidar para não mexer nos botões aqui, senão sai tudo fora do ar, né? Mas vamos lá. Aonde se encontra essa passagem? Ela se encontra em Mateus, no capítulo 8, que diz assim: o leproso e a purificação. Mas o que tem que ver isso com a libertação? Espere. Escute que Deus vai falar com você. Porque a palavra de Deus é poder. Eu pregar aqui 3, 4 horas, ou falar 2, 4, meia hora, sem palavra de Deus, não há poder. Mas quando se prega a palavra de Deus, aí é poder. Porque a palavra de Deus é poder. Ele disse: meu povo erra por não conhecer as Escrituras, vírgula, e o poder. Nada acontece sem a palavra de Deus. O verbo se fez carne. Jesus era só verbo. Era só conversa, só palavra. Mas ele se fez carne. O poder está em Cristo Jesus. Neste nome há poder. Olha o que está escrito aqui. Eu vou levantar um pouco a Bíblia, amém? Para poder ler um pouco melhor. Diz assim, Mateus capítulo 8. O leproso e a purificação. O leproso purificado. Mateus 8. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Poder, né? Jesus, olha o que Jesus responde. Aqui muda a vida do leproso. Já vou falar sobre isso. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero. É lindo. É lindo isso. E disse Jesus: se limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Você entendeu? A lepra aqui, irmãos, hoje, aqui a doença daquele homem era uma lepra. Desculpa. E você sabe que
Quem lê a Bíblia, eu vou fechar aqui, vou colocar do lado. Olha, pequenininha a Bíblia assim, ó. Ela está 10 anos comigo, né? Então ela é enorme. A lepra naquele tempo, queridos, era uma das piores doenças que existia. Existia naquela época o leprosário. O leproso não podia andar em lugar nenhum, só lá no leprosário. Era uma maldição quem enxergava um leproso. Eles andavam tudo junto num lugar, ali morriam. Às vezes em quando eles iam até o Mar Morto, né? Para se banhar no Mar Morto, porque o iodo é muito forte lá. A pessoa não precisa saber nadar, né? No Mar Morto. Se você entrar no Mar Morto, você boia por causa do iodo. É fortíssimo, né? Então muitas pessoas iam lá para ser curado de muitas doenças. Quando Jesus andou no Mar Morto, a palavra de Deus diz que quando ele andava, né? Lá as pessoas tocavam na veste, na orla do vestido de Cristo e eram curados. Porque nenhum sacerdote da época, nenhum religioso ia até lá. Porque lá era só pessoas doentes, mau cheiro, as pessoas leprosas morrendo ali. E outras doenças. Imagina, as pessoas estavam deitadas, esperando a morte. E a palavra de Deus diz que ele andava lá. E as pessoas tocavam na orla. A orla é a parte debaixo do vestido que estava arrastando na areia. E ali as pessoas só tocavam e elas eram curadas. Então esses leprosos viviam ali naquela área para serem curados através do sal, através do iodo. E aqui, essa passagem, a lepra, ela significa hoje, para os dias de hoje, ainda nós estamos em muitas áreas de nossas vidas leprosos. É, sim. Tem muitas áreas das nossas vidas, mesmo convertido, pastor, seja quem for, pastor, não quer dizer que um pastor ele é totalmente liberto, não é verdade. E não quer dizer só porque é um pastor que ele é totalmente convertido, não é verdade. A conversão é no caminho. Você se converte, sim, como eu falei, das trevas para a luz. Você se torna sal, né? Sal do mundo, luz do mundo. Você se converte de criatura para filho de Deus. Isso é automático. Isso não tem mais nem quem tira. A Bíblia diz depois que você tem um nome escrito no livro da vida, só Jesus pode apagar o teu nome lá. Ele escreve e ele apaga. Mas você tem o teu nome escrito no livro da vida. E se torna filho legítimo de Deus. Isso é uma conversão também. Mas o que eu quero falar é da conversão cotidiana. Do dia a dia. E neste momento, a lepra para hoje são essas conversões diárias que nós precisamos ter. A lepra significa hoje, para os nossos dias, a mentira, a fofoca, a contenda, falar pelas costas de pastor, de irmão dentro da igreja, se chama os maldizentes. Né? Isso é lepra. Fofoqueiro é leproso. Nós temos em alguma área da nossa vida uma lepra. Mas o bom de tudo isso é essa passagem de Jesus. É o que eu quero deixar para você nessa tarde. Como eu falei, existe dois poderes. Jesus desceu do monte. E um leproso falou com Jesus que era proibido. Jesus foi o rei que quebrou protocolos. Desculpa. Ele quebrou vários protocolos. Por isso que eles odiavam Jesus. Por isso que os sacerdotes odiavam Cristo. Porque ele fazia as coisas que ele não gostava. Ele tocou num caixão, que era proibido para os judeus tocar em caixão. Jesus pregou no sábado, que era proibido. Jesus falou com uma samaritana que não podia. Ele entrou na casa de Zaqueu. Ele quebrou vários protocolos. E aqui ele quebra mais um. Um leproso chegou a Jesus e falou com ele. Tem tanta gente hoje aqui que é convertido, né? Que é pastor, que é obreiro. Quando chega um bêbado, ou quando chega um drogado para falar com a pessoa, como é que você atende essa pessoa? Uma prostituta? Ou alguém que cometeu um erro no passado? Como é que você conversa com essa pessoa?
Como é que você ouve essa pessoa? Como você dá valor para essa pessoa? É uma alma. Não esqueça que mais vale uma alma que o mundo inteiro perdido. Mais vale uma alma que o mundo inteiro perdido. Como é que você atende as pessoas? O leproso chega para Jesus e pergunta para ele: se tu queres, pode me tornar limpo. É lindo isso. Seja qual for a área que você está leproso, seja qual for, não interessa para Cristo qual for a área. Quando o leproso perguntou para ele, ele disse: eu quero. Você entendeu a resposta de Jesus? É lindo, não é? Jesus não questionou o leproso, como muitos fazem, não é? Você fuma, as pessoas começam a te questionar, você bebe, né? Primeiro eles fazem um questionamento de onde você é, que idade você tem, de que religião você é? Você é um pecador, você é isso. Primeiro eles te julgam e te condenam, para depois falar de Jesus. Jesus fez isso com o leproso. Quando o leproso chegou para Jesus, se é hoje, muitos iam correr com o leproso, talvez até matar o leproso. E o que a palavra diz? Amai-vos uns aos outros. O que a palavra diz? Amai-vos o próximo. Se chegar uma prostituta, um bêbado, um drogado a você, você pode ter certeza que esse é o próximo. O próximo não é aqueles que estão sofrendo lá na África. O próximo não é o Criança Esperança que você talvez manda um dinheiro para eles. Eles estão longe de você. Aí é fácil de ajudar. O próximo é aquele que está perto de você. E quantas vezes Deus coloca um próximo perto da... né? E a gente faz um monte de questionário. De que religião você é? Por que você está leproso? Quais são os teus pecados? Você tem que confessar os teus pecados. Jesus perguntou isso para o leproso. Perguntou? Não perguntou. Jesus perguntou a idade do leproso? Não. Jesus perguntou a religião do leproso? Não perguntou. Jesus questionou se ele tinha fé. Quantos perguntam? Você vai orar para uma pessoa, você aí pergunta se tem fé. Quem vai orar é você, quem tem que ter fé é você, não a pessoa que vai receber a oração. Você tem fé, vai... Não. Se você que vai orar não tem fé, nem ore. Jesus deu fé para você, não para a pessoa que vai escutar a tua oração. Quem tinha fé ali, o leproso ou Cristo? Cristo. Ele perguntou os pecados do leproso. Escuta aqui, cara. Quem tu é? Qual é o teu nome? Qual é a tua idade? De que família você é? De que religião você é? Aonde você mora? O número da rua? O número da casa? Você tem dinheiro no banco? Você não tem? Você é rico? Você é pobre? De que raça você é, cara? Jesus perguntou para ele. Leia essa passagem. Você que quer se converter em alguma área da sua vida, leia lá, Mateus 8. Jesus não questionou o leproso em nenhum momento. O leproso chegou até ele. Se você quer se libertar de uma área que você não consegue, tem tanta gente em depressão hoje, Jesus amado. A doença do século não é verdade. Quem falou isso não é verdadeiro. Eu não aceito isso. Pode ser para os outros, para mim não. Apesar da lá do tempo antigo, né? Como eu já falei, vários profetas tiveram depressão. Jonas, Eliseu, Elias passaram por depressão, foram morrer. Os 3 profetas foram morrer. E Jesus foi lá e tirou eles da depressão. A mesma coisa que eu estou pregando. A única cura para a depressão não é psicólogo e não é psiquiatra. Eles vão encher você de remédio. Não nada contra psicólogo, pelo amor de Deus, e nada contra psiquiatra também. É que a depressão ela é espiritual. E para o espiritual, médico não funciona. Para o espiritual, essas coisas não funcionam. Psiquiatra não funciona para as coisas espirituais. Psicólogo não funciona
para as coisas espirituais. Se a tua depressão é passageira, um remédio talvez vai te ajudar, sim. Você vai dormir, é o remédio que eles vão te dar. Para você dormir. Você vai dormir. Mas aquela coisa, aquele problema, aquilo você tem que resolver. Você pode dormir 1 ano. Quando você acordar, está lá o problema, talvez até maior. Você precisa resolver. Existe uma maneira para resolver. Cristo Jesus. Quando o leproso disse para ele, se tu queres, você pode me tornar limpo. E Jesus responde olhando para o leproso, eu quero. Aí é que está a questão. Você quer? A resposta de Jesus para você é sim. E ele tocou e o leproso se tornou limpo. Mas não esqueça que você vai ser provado, sim, vai. Mas essa prova vem para você ter certeza que você foi liberto daquilo que você pediu para Cristo. Então, nesta tarde de sábado, dia 1º de setembro, essa é a mensagem de Deus para você, não é minha. Ela não vem do meu coração para o teu coração. Não. Ela vem do coração de Deus para o teu coração. Seja a área que você for, e que ela está leprosa, e que você não aguenta mais, não suporta mais. A lepra faz isso. A lepra nos leva à depressão. Porque a depressão é uma maneira de a nossa consciência ser cobrada nas nossas falhas, nos nossos erros. E além disso, o inimigo, chamado Lúcifer, Satanás, o diabo, assim como você queira, ele aproveita as falhas humanas para julgar, condenar e acusar. Ele é o eterno acusador, não esqueça disso. Você pode até ser liberto, ele vai continuar te acusando. Viu? Jamais ele vai dizer assim, parabéns, você venceu. Não. Ele é o eterno acusador. E ele aproveita as fraquezas humanas, como eu também sou fraco. Mas a palavra de Deus diz, quando eu estou fraco, eu estou forte. E quando eu estou forte, eu estou fraco. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si mesmo. A nossa confiança está depositada 100% em Cristo. Maior é que está em mim do que está no mundo. O diabo tem poder? Tem. Mas o meu Senhor é muito mais poderoso que ele. Jesus já pisou nele. Jesus já esmagou ele. Está debaixo dos pés do meu Senhor. Mas para isso, eu preciso falar com Jesus. E dizer para ele, eu não aguento mais. A minha consciência me acusa. Eu estou leproso nessa área. Eu não consigo sozinho. Eu já tentei, fui em psicólogo, eu fui em psiquiatra, eu tomo remédio. Tem gente que eu vou em casas de pessoas que eu me apavoro. Eu estou com 53 anos, eu tenho a minha esposa aqui, que está no meu lado, ela pode vir aqui até ouvir dizer que se eu tenho algum remédio que eu tomo. Eu não tomo. Até antes da minha cirurgia que eu fiz da vesícula, que eu tirei a vesícula, eu tomava Buscopan para dor e tomava um outro remédio para que eu tinha refluxo, né? Agora não me lembro o nome. E parei. Esses remédios também estão tudo ali guardados. Não tomo mais. A minha esposa é prova disso. Eu não tenho um remédio em casa. Não me glorifico por isso, não me exalto por isso, não. Eu não sei o dia de manhã. Não estou querendo aqui mostrar que eu sou um super-homem, um superman, ou me achar melhor do que os outros. Não. Claro que não. Mas eu não tomo remédio. Nenhum. E quando eu vejo as pessoas que tiram fora de uma gaveta caixas e caixas, 500, 600, 800 reais em remédio, 1.000 em remédio, você acha que Deus está nesse negócio? Não. Deus é amor? Como é que Deus vai estar no negócio? E como eu disse, o mal nunca vem de Deus. O mal vem do inimigo. A nossa consciência, querido, é o lugar aonde Deus trabalha. A consciência do ser humano é um lugar onde Deus toca. É um lugar onde Deus tem acesso totalmente. E muitas vezes a gente fica perturbado por muitas coisas. Acontecem tantas coisas na vida, né? Boas, ruins, difíceis de superar.
até muitas vezes com nossos pais, com nossos irmãos de carne, pastores da igreja, irmãos de igreja, acontecem coisas assim. Mas Jesus disse, não olha para a direita nem para a esquerda, olha para frente, cara. Tu também tem defeito. E às vezes carregamos uma amargura no coração. Eu conheço pessoas que carregam amarguras e quando eles contam para mim de 20, 30 anos atrás, não esqueceram. Eles não contam aquilo ali como testemunho, eles contam com amargura mesmo de coração. E a gente vê que eles estão amargurados. E eles levam aquilo como um peso no coração, porque não perdoaram. E uma das maneiras que tende a nossa consciência ficar liberta, livre, leve, para dormir de noite sem remédio, é perdoar. Porque a palavra de Deus diz, se você não perdoa, você não é perdoado. Já é uma maneira de mandar a lepra embora. Se você não perdoa, querido, seja quem você for, você pode dar 5.000 reais por mês para Criança Esperança. Não vai funcionar. Você pode pegar 1.000 reais de rancho e levar lá nos pobres. Você pode pegar metade da sua fortuna e dividir com os pobres. Não vai funcionar. Perdão é perdão, não precisa de dinheiro. Perdão não se paga. Perdão se perdoa. E quando se perdoa, a palavra de Deus diz que você é perdoado. E é uma das maneiras onde a depressão começa também. A falta de perdão muitas vezes não é depressão. Muita gente se engana, né? Mas começa por aí. A pessoa não perdoa, carrega aquela dor no coração. E a tristeza vai batendo, as coisas ruins vão acontecendo. E quando eu ver, você está preso, amarrado dentro de casa, escuro, tudo escuro, lâmpadas apagadas, num quarto, não sai mais do quarto, não sai mais de casa, a alegria se foi embora, a tristeza tomou conta, a dor tomou conta, e você vai morrer. A maioria vão morrer, porque a alma também já está praticamente morta. Mas Jesus disse para o leproso, quero. Você sabe o que significa isso? 1 milhão de coisas. Quando Jesus diz sim, tudo acontece, tudo muda. O barco estava para afundar. Acordaram Cristo. E o que ele fez? Acalma-te, vento. E o que aconteceu? A tempestade cessou. É uma das maneiras. Se você não chamar Jesus para dentro da sua casa, se você não chamar Jesus para dentro desse problema, querido, você vai gastar todo o teu dinheiro com médico, com remédio, com psicólogo, com psiquiatra. Você vai gastar a tua vida. Sabe o que vai acontecer? Eu já vi gente falar que se livrou da depressão. É que eles não sabem que Cristo trabalhou na vida deles, sem mesmo eles saberem. Sabe por quê? Porque tem outra passagem de outros leprosos. Havia 10 leprosos. E Jesus curou os 10. Sabe quantos voltaram para agradecer? 1. É a mesma passagem? Não, é outra. Aqui está o significado. Muitas gentes são curadas através de Jesus. São libertas através de Jesus. O amor, a misericórdia de Cristo está sobre essas pessoas, mas elas ainda não entenderam. Mas pode voltar e volta. Quando volta, volta muito mais forte. Porque o inimigo não descansa. E ele não desiste de você. Assim como Deus não desiste de nós. Aqueles 10 leprosos foram curados, os 10 igualmente. Limpos, os 10 igualmente. Mas um teve a capacidade e a gratidão de voltar e dizer para Jesus, obrigado. Espero que você seja um desses, não dos 9. Eu te convido nesta tarde de 1º de setembro de 2018. Você quer ser liberto? Eu vou orar por você. Jesus disse sim para você. Basta você querer. Se você não quer, amém, eu não posso fazer nada, nem Cristo vai fazer. Mas Ele vai continuar cuidando de você. Ele está em todos os lugares. Onipresença. Não existe lugar onde Deus não esteja. Fundo do mar,
nas árvores, atrás, aonde você for, Jesus vai contigo. Basta você abrir o teu coração. E Jesus disse: estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Nesta tarde, eu te convido, novamente chorando, porque a presença de Deus é muito forte. A presença de Deus é muito forte aqui, neste momento. Ele sabe o que você precisa. Então eu te convido. Deixa ele entrar. Faz que nem eu fiz. Eu deixei Jesus entrar, ele mudou a minha vida completamente. Ainda eu preciso de conversões também, libertações? Sim. Porque eu estou no caminho. Eu estou vivo. Eu não parti ainda. Nós só vamos vencer, irmãos. A Bíblia diz quando nós morremos. A última vitória é a morte. A última luta é só lá. Dia a dia é luta. Dia a dia conversão, libertação. Precisamos. Tem áreas que a gente não suporta mais. Não aguenta mais. Então eu te convido nesta tarde. Deixa Jesus entrar na tua casa. Deixa Jesus entrar no teu coração. Convida ele. Diz para ele: eu quero. E ele vai dizer para você: eu também quero. E ele vai mudar a tua vida. Assim como mudou a minha vida. E assim como ele mudou a vida de Pedro. Depois disso, Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e 8, você pode ler lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 8. A Bíblia diz que Pedro era cheio do Espírito Santo. Que legal. E você pode ser também, igualmente. Mudar a tua vida. Mudar a tua história. Mudar tudo que está acontecendo na tua casa, no teu lar. Trazer a luz para dentro da sua casa. Abra as janelas, acende as luzes, pule da cama. Diz: chega dessa vida. Eu quero mudar. E Jesus diz para ti: eu te ajudo. Eu vou te ajudar. Porque eu estou aqui. E eu também quero te ajudar a dizer. E ele diz para você: seja limpo. Se você tem fé, se você não tem. Se você é de religião, se você não é. A idade que você tem, a cor que você tem. Para Deus, isso nada interessa. Se você tem dinheiro, se você é inteligente, eu digo inteligente se você, que nem eu, tenho a 5ª série. A Bíblia diz que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Eu fiz o Enem, passei, eu fiz outras provas também, tenho que buscar as provas. Mas isso é só para a glória de Deus. Quando Deus me chamou, eu tinha a 5ª série. Isso não muda nada. Pedro era analfabeto. João era analfabeto. O que interessa é você aceitar ele dentro de você. E deixar ele entrar dentro de você. Todas as coisas vão mudar. Tudo muda. Eis que faço todas as coisas novas. Já pensou? Tudo novo. Dos pés à cabeça. Limpo. É maravilha. Você vai dormir. Esses remédios que você toma aí, você não vai tomar mais nenhum. Nenhum. Em nome de Jesus, você não vai tomar. Porque você vai ser liberto. Basta você querer. Ele quer. Você vai dormir o sono dos anjos. Assim como eu durmo. Não interessa a hora que eu vou dormir, a hora que se for 8 eu durmo. Se for às 9, às 10, às 11, à meia-noite eu durmo. Isso é um privilégio. Eu agradeço a Deus quando acordo, antes de dormir, sempre. E agradeço a Deus quando acordo, porque é um privilégio. Eu sei que é. Não é para todos. Mas Deus entrou na minha vida, no meu coração. E eu sei que se Ele entrar aí, e se você abrir aí, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai abençoar tremendamente a tua casa, o teu lar. Tudo mudar. Eis que faço todas as coisas novas.
Você sabe a história da águia? Como é que funciona? Vou te contar um pouquinho. A águia, quando chega aos 50 anos de idade, ela tem as unhas tão grandes, ela não consegue mais caçar. Elas crescem de uma maneira que elas fazem uma volta e ela não consegue mais agarrar nada. O bico da águia cresce de uma maneira que ela não consegue usar mais aquele bico, é enorme. As asas delas ficam tão pesadas. Você sabe o que ela faz? Ela volta lá para cima nos penhascos, onde é que ninguém consegue chegar. E lá ela entra para o seu ninho e ela começa a fazer a mudança. O bico cai, as unhas caem, as penas começam a mudar, ele arranca as penas, tudo. Ela se faz totalmente nova. Tudo muda, tudo se faz novo. E ela fica nova de novo. Assim é o cristão. Não quer dizer que seja 50 anos. Pode ser, esse tempo pode ser 5, 10, 15, depende do que você esteja passando. Muitas vezes nós se magoamos com tantas coisas inúteis neste mundo. Coisas que vão passar, porque tudo é passageiro. Às vezes nos magoamos com nossos esposos, nossas esposas, nossos pais falam coisas, fizeram coisas lá no passado. Tem gente que está carregando coisa do pai e da mãe lá do passado. E começa a ficar pesado as asas. Você não vai conseguir mais voar. Eu vou te dar um conselho bíblico e de Deus. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. Eu preguei isso em Goiás. Deus me levou até Goiás. Eu fiz 1.000 e poucos quilômetros, se não me engano, agora. Fui até Brasília, de Brasília até Goiás, para pregar para uma pessoa lá. Eu não sabia. Eu fui convidado para pregar em Goiás. Eu fui para Goiás, numa igreja, preguei lá. A igreja estava cheia. Mas você sabe o que aconteceu lá? Uma pessoa. Eu preguei sobre isso. Honra teu pai e tua mãe, para que os dias se prolonguem na terra. Quando terminou o culto, as pessoas vêm, nos dão a mão, nos abraçam, nos dão a paz. E tinha uma guria que chorou muito, o culto todo, uma moça nova, jovem, de 22 anos. Ela chorou muito, 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 muito. Eu vi ela chorando lá de cima do púlpito. E depois, quando terminou o culto, todo mundo foi embora, aquela moça ficou lá. E ela veio, me abraçou e continuou chorando. E chorou muito. E ela me contou. Ela era convertida, sim, cristã. O pai dela não. Só que o pai dela e o pai dela magoou muito ela. Fez coisas horríveis. E o pai dela estava no hospital para morrer. E o pai dela ia partir sem o perdão dela. Aquela moça saiu do culto, naquele momento, e foi para o hospital. Chegou lá, abraçou o pai. Perdoou o pai. E pediu perdão ao pai. O pai aceitou o perdão, perdoou, e ele partiu. E no outro dia ela me contou. Eu vim na segunda-feira embora. E ela me contou isso. E ela me disse: você já imaginou eu como filho de Deus, uma mulher cristã, abençoada, meu pai partir sem eu perdoar ele? Aí as pessoas vão para o cemitério, levar flor. As pessoas, quando a pessoa está lá no caixão, vão lá chorar, pedir perdão para aquela pessoa. Não adianta mais. Tarde demais. Se você vai no cemitério todo ano levar flor, tudo bem. É um costume, né? De muitas pessoas. Só que conversar com aquela pessoa que está lá, você não pode mais. Abraçar aquela pessoa que está lá, você não pode mais. Ver ela, você não vê mais. Pedir perdão também não adianta mais. E perdoar aquela pessoa que está lá no cemitério também não adianta mais. Eu vou te dar um conselho de Deus para você. Se você tem alguma coisa, olha o que a palavra de Deus diz para os cristãos, agora é para cristãos, para aqueles que frequentam a igreja, então. Se você for ofertar
E se tiver alguma coisa contra um irmão, primeiro se conserte com o irmão. Tem tanta gente em igreja amaldiçoando a si mesmo, que você não faz nem ideia. Tem tanta igreja fazendo coisas erradas dentro da igreja que você não tem ideia. As pessoas falam mal de irmão, de pastor, e vão lá dar oferta. Sabe por que eles dão oferta? Porque eles querem que Deus retribua eles. Eles dão dízimo e oferta para Deus manter eles abençoados, com dinheiro, com casa, com carro. E a palavra de Deus diz: primeiro se conserte, não oferte. Se conserte com o irmão. Você não vai com a minha cara, eu não posso fazer nada. Eu vou com a tua. Tem gente que diz: meu espírito não bate com o teu espírito é maligno. Porque o Espírito Santo ama todo mundo igual. O corpo de Cristo é um espírito só. E Jesus é a cabeça. E Jesus não reprova a mão, o pé, o braço, não. Ele ama o corpo inteiro. E a Bíblia diz: primeiro te conserta, não oferte. Se você falou mal do pastor, vai lá pedir perdão para o pastor. Se você falou mal de um irmão e fez fofoca de um irmão, vá se consertar. Senão a depressão, cuidado. E outras coisas mais, como a lepra, pode tomar conta de uma área da tua vida. E quando a lepra toma conta de uma área de uma vida de uma pessoa, eu vou dizer para você: só Jesus na causa. Então para que se sujar? E para que se leprosar? Se é mais fácil perdoar. Muitos dizem: eu não consigo perdoar. Eu já ouvi isso falar. Eu também não. Eu, quando não era cristão, eu também não perdoava. Eu era muito vingativo. Eu era vingativo. Podia levar 5, 10 anos. Eu me vingava. De uma forma ou de outra. Eu me vingava. Mas hoje, me tiraram um carro. Eu vou dar esse testemunho e depois eu vou terminar. Eu já era cristão. Pouco tempo. Novo na cristianismo. Novo convertido. Ganso novo. Tudo era bonito, tudo era bom. Confiava em todo mundo. Né? Lá dentro da igreja, todo mundo perfeito, todo mundo certinho, todo mundo santinho. Me tiraram um carro. Um carro. E sabe o que Deus disse para mim? Perdoa. E tu sabe o que eu fiz? Perdoei. Eu só conto por testemunho, não que eu tenha amargura no coração, porque senão eu não ia dormir. E disse: Deus, perdoa. Deixa que eu faço a obra. E sabe o que eu fiz? Eu perdoei. E Deus fez a obra. Eu sei o que aquela pessoa que me tirou o carro passou. Eu senti pena dele. Sinceramente, eu senti pena dele. E orei muito tempo por ele. Muito. Até Deus tirar do meu coração. Mas orei muitos anos depois disso. Sem amargura no coração, sem pedir para Deus cobrar alguma coisa. Não. Orei para Deus abençoar. Orava para Deus abençoar aquela pessoa. Deus cuida, abençoa, guarda. Mas Deus trabalhou. A mão de Deus pesa. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. E quando você perdoa, brasas acesas são colocadas na cabeça da outra pessoa. Aí entra a justiça de Deus. Se você não perdoar, você não pode pedir justiça de Deus. Não peça. Eu vou te dar outro conselho. Não peça justiça para Deus. Se você for injusto, não peça. E para nós estarmos justos na presença de Deus, só pedindo perdão e perdoando. Aí Deus trabalha no outro. E trabalha. Coloca brasas acesas na cabeça da outra pessoa. Isso é Deus que faz, não é o homem. E aí deixa Deus trabalhar. E você só perdoa. E dorme. E como dorme. E Deus trabalhou. E Deus me recompensou grandemente por isso. Muitas e muitas vezes. Sem merecer, Deus fez coisas tremendas na minha vida. Se eu vou testemunhar aqui que Deus já fez por mim, eu preciso muito tempo. Quem sabe na próxima eu deixo mais testemunho da minha vida aqui para você. Eu sei que Deus falou com você nesta tarde. Tenho absolutamente certeza que Deus trabalhou. Deus fala através de pessoas. Nós somos canais de Deus. Ele nos usa. Passamos por deserto, por covas,
por fornalhas para isso, para depois poder ajudar os outros, ajudar os fracos na fé, diz a palavra de Deus. Suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Né? É para isso. Passamos por coisas que Deus nos permite passar, para depois poder chegar num lugar como esse, transmitir a palavra de Deus com fé, com testemunho, para poder te ajudar. E eu sei que Deus fez por mim, Ele vai fazer por você. Amém? Abre a porta. Deixa Deus entrar. Um abraço aqui a todos que estiveram comigo nessa transmissão. Deus te abençoe. Quem esteve comigo no Facebook, através dessa transmissão ao vivo. Quem esteve comigo também aí no YouTube, nessa transmissão ao vivo, né? 1 hora e 26 minutos já falando. Jesus, que bênção, né? Deus te abençoe. Eu vou orar. E depois da oração, vamos retornar à nossa programação, né? Em nome de Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento, só feche os olhos. Não precisa se ajoelhar. Se você não pode fechar os olhos, se você estiver dirigindo, ou se você estiver em algum lugar onde você não pode fechar os olhos, mas se está me escutando, continue me escutando. Eu vou só orar. Eu vou usar a minha fé nesse momento. Amém? Como Jesus disse, eu quero. Jesus disse para você, sim, nesta tarde. Amém? Senhor Deus e Pai, meu amado e soberano Deus, que tudo pode e que tudo faz. O Deus do impossível. O possível, Pai, é para nós. É o que eu fiz até agora. Possível. O impossível, meu Deus, é para ti fazer. A palavra diz que uns pregam, uns plantam, uns regam, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Pai, nesta tarde eu plantei. Eu sei que alguns talvez vão regar, mas o crescimento é o Senhor que vai dar. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, meu Deus, dê o crescimento a essas pessoas. Tira eles dessa vida que eles estão levando. Dê a libertação que eles precisam, Pai. Liberta em nome de Jesus, porque o Senhor já disse que sim. E a tua palavra não cai, não volta vazia. E ela não cai. Ela vai com poder sobre a vida das pessoas. E é sobre a tua palavra que eu estou orando. E é sobre a tua palavra que eu declaro eles agora, em nome de Jesus, liberto dessa lepra. Caia por terra toda a armadilha do inimigo. E tudo aquilo que ele plantou na mente dessas pessoas. As que estão em depressão, em nome de Jesus, eu declaro curar a mente delas. Que nenhum remédio mais será tomado. Para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a conversão. Receba o teu milagre. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Um grande abraço a todos que estiveram comigo aqui na Rádio Tempo Gospel, também através do aplicativo Facebook e aí de YouTube. Agora eu vou desligar. Um abraço, um beijo no coração de todos. Um abraço para minha sogra aí em Santo Augusto, né? Que Deus te abençoe, meu sogro, minha sogra, meus cunhados que moram aí em Santo Augusto. Um abraço a todos os ouvintes, você que faz parte da família Tempo Gospel e você que também não faz parte, mas se você quiser, a casa é sua. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Até a próxima. E aproveitando aqui, logo, logo, Josevan Ferrari está fazendo um programa que vai tocar nos domingos de manhã. Esse programa se chama Mateada Gospel. Então, todos os domingos de manhã, a partir quando o programa está pronto, você vai ter um domingo de manhã abençoados, com hinos gauchesco, uma manhã gauchesca, prepara o chimarrão, prepara o churrasco, reúne a família e escute a Mateada Gospel. Vai ser uma bênção. O José Ferreira, profissional, lá na área de arte e comunicações, está preparando o programa. Ele me pediu um tempo, estivemos juntos ontem, e ele pediu um tempo para preparar o programa, mas ele já começou. Então, logo, logo, estará aos domingos de manhã, Mateada Gospel. Você vai botar uma bombacha, uma bota,
uma camisa bem legal, um lenço e um chapéu, e eu também vou me preparar assim, vai ser assim que vai ser transmitida a Machada Gospel. Ainda não comprei, mas vou ter que comprar. Um chapéu por enquanto, um lenço, para transmitir a Machada Gospel. Sim, porque nós somos gaúchos e não há nenhum pecado não em ser gaúcho. Muito pelo contrário, nós tomamos chimarrão, que faz parte da tradição. E nós não somos tradicionalistas, mas somos gaúchos. Nascemos nessa terra de trabalhador. E se nós podemos tomar chimarrão, nós podemos então ter a mateada gospel, não é verdade? Aí você toma o chimarrão aí, eu tomo o chimarrão aqui, vai ser muito divertido. E você que tem uma empresa, viu? Qualquer empresa aí, eu já convido você, faça uma vinheta, uma chamada e mande para mim aqui. Entre aí com o Joséval Ferreira, faça lá com ele uma vinheta e eu vou colocar aí nesse programa aí, Mateada Gospel, tá bom? Um abraço, até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tem que desligar aqui. Ah, glória a Deus.